Boa noite a todos. Então hoje eu vou fazer mais né, a campanha, né? Hoje é sexta-feira. Então hoje eu vou falar em Timóteo, tá? Em Timóteo 1, tá bom? Eu vou falar sobre a parte da primeira carta de Paulo ao Timóteo, tá? Então vai ser rapidinho. Então fala que assim, a saudação, eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo. A nossa esperança, escreva a você, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Depois, lá nas falsas doutrinas que escreve, né, que são as falsas doutrinas, fala: peço que você continue na cidade de Éfeso, como já pedi, estava indo para a província da Macedônia, né? Mas aqui fala sobre as falsas doutrinas, tá bom? E sabemos que a lei de Deus é boa se for usada como se deve. Devemos lembrar, é claro, que as leis são feitas não para as pessoas corretas, mas para os marginais e os criminosos, ateus e os que praticam o mal e para os que não respeitam a Deus nem a religião. São feitas também para os que matam os seus pais e para os assassinos. Outras coisas, sabe? Falar sobre muita imoralidade das falsas doutrinas, tá? Mas eu vou ler aqui na gratidão pela misericórdia de Deus. Aqui na misericórdia de Deus fala: agradeço a Cristo Jesus, o nosso Salvador, nosso Senhor, que tem me dado forças para cumprir a missão. Ele agradeço porque ele achou que eu era merecedor e porque me escolheu para servi-lo. Ele fez isso apesar de eu ter dito blasfêmias contra ele no passado e de eu ter perseguido e insultado. Mas Deus teve misericórdia de mim. Paulo falando para Timóteo, tá? Pois eu não tinha fé e por isso não sabia o que estava fazendo. E o nosso Senhor derramou a sua imensa graça sobre mim e me deu fé e muito amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. O ensinamento verdadeiro é que deve ser crido e aceito de todo o coração. É este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do que eu sou o pior. Como dizendo que ele era o pior dos pecadores, tá? Mas foi por esse mesmo motivo que Deus teve misericórdia de mim, para que Cristo Jesus pudesse mostrar toda a sua paciência comigo. E isso ficará como exemplo para todos os que no futuro vão crer nele e receber a vida eterna. Ao Rei eterno, imortal e invisível é o único Deus, e eles sejam dadas a honras e a glória. Aqui em 18 fala: Timóteo, meu filho, eu entrego essa ordem a você, e ela está de acordo com as palavras da profecia ditas há muito tempo a respeito de você. Que essas palavras sejam as suas armas para que você possa combater bem. No 19 fala: conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência e isso tem causado a destruição da sua fé. Entre elas estão Irineu, Nereu e Alexandre, que eu já entreguei a Satanás para que aprendesse a não blasfemais. Então, eu vou até aqui só, tá? Eu vou explicar mais ou menos isso. Aqui Paulo escrevendo sobre isso, fala que, escrevendo para Timóteo, tá? Por ordem de Jesus Cristo, o nosso Salvador. A nossa esperança, que é verdadeira, que é filho da fé, que agradece a Deus, né? O nosso Senhor, e que tem dado força para cumprir a nossa missão. Isso falando Paulo para Timóteo, que estava dando força para ele, né? E para cumprir a missão que Deus estava mandando para ele. E agradeço também a ser merecedor da sua misericórdia e que me escolheu para servi-lo. Humilhado foi, né? Como ele foi humilhado, mas Deus em sua misericórdia, porque antes de não tinha fé e nada dava certo, tá? E o nosso Senhor me derramou graça e me deu a fé e o amor que eles têm agora, hoje, naquele tempo, né? Como hoje também, por estarmos unidos com Cristo.
e também pelos seus ensinamentos, tá? E por acreditar e aceitar de todo o coração a Cristo Jesus, ao mundo para salvar. Ele veio para salvar os pecadores, tá? Dos quais ele fala que Paulo era o pior, né? Ele mesmo se fala que ele era o pior, mas que ele pediu, pela misericórdia de Deus, né? Ele foi renovado. Por isso que Deus teve misericórdia de Paulo, para que Jesus pudesse mostrar sua paciência com ele, tá? E ele vai ficar como exemplo, esse que aconteceu com ele, tá bom? Para todos no futuro vão crer nele e receber a vida eterna e dar as honras e glórias ao único Deus. Aí Paulo fala também que responde a Timóteo, de novo, que entregou essa ordem que estava de acordo com as profecias, né? Ditas há muito tempo a respeito de Timóteo, tá? E esperando que considerasse, né, a sua fé, conservasse a sua fé e que gravasse todas essas palavras, né, que lhe foram ditas, que para que ele mudasse, né, e para que ele tivesse a consciência do que ele estava fazendo, tá bom? Muitas pessoas continuam não tendo, como hoje em dia, não tendo escutado e a consciência de cada uma pesa, né? E isso tem acontecido e causado muitas tribulações e destruição da fé, tá bom? Por isso temos que tomar muito cuidado com as profecias e com falsos profetas, tá? Pois quando alguém profetiza e não se cumpre, é que ouviu a pessoa ficar iludida pela profecia, né? Esperando, e depois as pessoas acabam saindo da igreja, né? Desacorçoadas desacreditando, né, da palavra de Deus, entendeu? E acontece muito, tá? Sobre isso. E alguns acabam se perdendo pela misericórdia, né? E tem alguns corações para que retornam, né? Deus faz assim, ele é misericordioso, né? Faz de tudo para eles voltarem da palavra deles, entendeu? Para eles, né? Retornar para serem seus servos novamente, tá? E mesmo que estejam pior da situação que estejam passando, ou tribulações, tá bom? Aí que é bom voltar para a igreja, tá? É melhor ainda, porque Deus faz aí mais a obra ainda, tá bom? Deus ajuda mais, pois Deus as pessoas vão libertando, tá? Deus liberta e dando fé e amor e esperança a algumas pessoas que pensam que tinham acabado a sua fé, mas Deus é fiel, e quando ele percebe que seu servo quer voltar mesmo para ele, ele faz de tudo para ajudá-lo, para guardar, para protegê-lo. A pessoa em si, junto com o Espírito Santo de Deus, faz levantar os que caíram e levanta os oprimidos, tá? E dando a fé e a esperança para eles poderem viver e ter uma vida normal, né? Em nome de Jesus. E com a obediência e os mandamentos, na consciência de todos, podemos libertar-nos e nos amar e amar uns aos outros, tá? É só obedecer a Deus, tá bom? A palavra de hoje, não sei por que isso, mas fica assim, esse clamor, tá bom? Para todos, tá? Vou só agradecer, tá? Senhor, meu Deus, Pai Celestial, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, abençoa, Senhor, com a graça de Deus. Eu te agradeço por tudo que tem feito na minha vida, porque Tu é maravilhoso, Senhor, misericordioso na vida de cada um, onisciente e onipresente na vida de todos nós. Senhor, eu sei que o Senhor está no coração de todos nós, com a graça do nosso Senhor. Nos perdoa nossos pecados, pensamentos, palavras de obra. Jesus querido, Jesus amado, eu também te peço, Senhor, que guarde e proteja, Senhor, e cure aquelas pessoas que estão ainda nos hospitais, Senhor, nos UTIs, precisando de Ti e de uma oração. Pai querido, entra com providência, Senhor, e cuida também daqueles que estão diante dessa situação, que são os médicos, enfermeiros, os cuidadores, né, todos, né, e também proteja nossas famílias, os nossos amigos, os serviços, empresas, empresários, que eu sempre peço, com a graça de nosso Senhor, e para dar força a cada um.
e abençoa e também dá sabedoria e entendimento para esses políticos, Senhor. Com a graça do nosso Deus, Pai querido, abençoa e cuida, guarda, proteja aqueles que também vão ouvir esse clamor. Em nome de Jesus. Boa noite a todos. Deus abençoe.